Olá pessoal, bem-vindos ao canal, Leozinho, meu sobrinho, tudo bem com vocês? Boa tarde. Meu amigo e minha amiga, meus queridos e minhas queridas aqui no canal, eu quero reagir a algumas dessas falas, da pregadora Helena Raquel e dar a minha opinião, sobre tudo isso que aconteceu aí, A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala, para não escandalizar. Empírico, não tenho dados. Olho roxo. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Foram estas falas da Helena Raquel que causaram um grande tremor em muitos supostos líderes evangélicos? Então quer dizer que foram estas falas que deixaram muitos marmanjões no meio evangélico, supostos pastores, cagando de medo. Que interessante, né? Deixaram esse bando de marmanjos barbados com a cueca borrada. Eita nós, hein? Por que será, né? Por que será? Por que será que Silas Malafaia, Rodrigo Mocelli, André Valadão e tantos outros se borraram de medo e ficaram também revoltados com as falas da Helena Raquel? Por que será, né? Por que eles ficaram tão indignados, tão revoltados, tão nervosinhos? Cá entre nós, cara, tem coisas no cenário religioso que, se a gente contasse pra vocês, a maioria sairiam, dizendo que é invenção, que é exagero. Mas o vídeo do pastor, presidente do estado do Paraná, é o exemplo claro e clássico que acaba atropelando qualquer tentativa de você satirizar o conteúdo do assunto, cara. Olha o nível da ironia do presidente das Assembleias de Deus e deboche, tá? Debochado, coagindo a igreja, quem estava ali ouvindo ele, na tentativa agressiva de descredibilizar a fala da pastora Helena Raquel nos Gideões. Olha só o vídeo. Satanás do inferno. Tem uma irmã que a conheço, até em tese admiro. Em tese. Mas pregou nos Gideões agora, falou um monte de coisa lá, irmão. E deu até percentual. E eu vou perguntar aqui agora. Quantas irmãs casadas temos aqui esta noite? Levante a mão aí. Olha a pergunta que ele faz, cara. Levante a mão aí. Casada. As senhoras estão felizes com o marido das senhoras, não? As que estão felizes, dêem glória a Deus. Mas ele não bate em vocês em casa? Hã? É um tipo de glória a Deus por livre pressão, não é verdade? Então tem coisas que eu não aceito, eu discordo. Nós não podemos ser inimigos nossos. Nós não podemos ser inimigos nossos. Como assim inimigos nossos? Quer dizer que são amigos de abusadores? Cara, não dá pra entender isso aqui, meu amigo. Não podemos ser inimigos nossos? De que tipo de amizade esse cara tá falando? Fica a pergunta aí, cara. E as pessoas pensam que estão fazendo uma grande coisa e estão fazendo uma devassa. Você entendeu o nível que o cara chegou pra descredibilizar a mensagem que é pertinente dentro do contexto? Diz que 40% das mulheres evangélicas diz que apanham. Meu Deus, é para denegrir, meu irmão. Satanás do inferno. As nossas mulheres são abençoadas. Vamos dar glória a Deus aí.
Pode ter aqui e ali, quem sabe, algum herege que não tem juízo. Herege que não tem juízo, mas que são reconhecidos por eles, recebe credencial deles, são ungidos por eles. É assim, cara. Que espanca a sua mulher. Mas eu até perdi de vista, porque olha que eu ando. Por quê? Eles ficaram tão indignados, tão revoltados, tão nervosinhos. Será que porque é verdade o que ela disse? Ou será também porque é verdade o que ela disse e também porque ela é uma mulher a denunciar tudo isso? E se fosse um homem? Se fosse um homem lá em cima, naquele, né, no púlpito dos Gideões. Se fosse um homem lá nos Gideões falando aquilo, será que eles teriam essas mesmas opiniões? Ou é só porque é uma mulher? Uma mulher que, sinceramente, muito corajosa, e eu aplaudo. Palmas pra você, Helena Raquel. Você foi muito corajosa, maravilhosa, determinada e destemida. Muito ousada mesmo. E eu vou te falar uma coisa aqui, minha abençoada. Não recue diante de ameaça, diante do que falar com você, diante de qualquer coisa. Não recue as tuas falas. Que maior é o que está sobre você do que o que está com eles. Entendeu? Porque eu creio que o Espírito Santo está sobre a tua vida. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher corajosa. Você é uma mulher que teve peito e teve ousadia para destruir esse sistema maldito, maligno, disfarçado de religiosidade, né? Então a minha opinião já sobre a Helena Raquel é isso. Parabéns para você, Helena Raquel. Você demonstrou vigor, firmeza, coragem, honestidade, caráter, ousadia diante de tanta aberração. Porque essas coisas acontecem sim no meio evangélico. E aí, alguns ficaram revoltadinhos, ficaram chorando, borraram a cueca de noite, com medo, né? Deu caganeiro em todos eles. E aí, ficaram revoltadinhos depois. Foram nas redes sociais difamar, denegrir, condenar e julgar erroneamente a nossa querida irmã Helena Raquel. Então, eu fico assim pensativo. O porquê esses líderes acharam tão ruim o que a Helena Raquel disse? Por que será? É interessante que muitos discriminaram e reprovaram as falas dela porque ela falou que era o saber empírico. E daí que era o saber empírico? Eu tenho saberes empíricos. E aí? Vão me condenar também? Hã? Uma mulher de 47 anos, que segundo a própria fala dela, foi criada num lar evangélico. Essa mulher não viveu tanta coisa e não viu tanta coisa acontecendo? Então não importa se é o saber empírico. Gente, me desculpa aí, que bem na hora que eu tava gravando aqui, empolgado e com nervoso, indignado, aí minha esposa... Eu devia ter gravado ela. Minha esposa chegou aqui na porta e falou: meu Deus, dá pra parar com esses gritos, tô ouvindo lá da sala, parece que estão matando alguém. Oh meu Deus, onde é que eu tava? Sim, no saber empírico, né? E ali reprovaram as falas dela, né? Porque ela disse saber empírico. Interessante que a própria Bíblia narra que muitos discípulos de Jesus foram testemunhas oculares e tiveram seus saberes empíricos sobre o próprio Jesus e sobre as suas próprias experiências. João, Marcos, Pedro, Tiago, Felipe, vários deles tiveram as suas experiências, vamos dizer assim, empíricas, né? Empírico aqui, sabe o que é, gente? É a própria experiência, isso que significa, tá? E que pra mim, falando a respeito desses supostos líderes religiosos, esses sem caráter e sem vergonhas, né? Toda pessoa que contradisse aquela pregação e aquelas falas da Helena Raquel, todo suposto líder que disse contrário a tudo aquilo que ela estava dizendo, meu filho, você pode saber que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tem alguma coisa errada com esse suposto líder, esse suposto pastor, esse suposto pregador. Toda pessoa que teve um recalque, eu não gostei, aquilo ali não é assim não, aquilo ali tá errado, ela sinceramente extrapolou. Pode investigar, pode saber a vida dessa criatura abominável. Todos esses supostos pastores e líderes, vestidos de pele de cordeiro, mas são lobos no seu interior, todos eles que não gostaram e não aprovaram a pregação dessa abençoada, principalmente essas falas, eles têm alguma coisa escondida. Tem alguma coisa. Sinceramente, eu não acredito que um homem, na sua sã consciência, que nunca abusou de uma criança, que nunca bateu numa mulher, que nunca espancou a própria esposa, que nunca espancou o próprio filho, a ponto de deixar numa UTI ou num hospital internado, eu não acredito que um homem desse venha se ofender com a pregação dessa. Eu sou casado há quase 10 anos, eu não me ofendi com a pregação dela. Eu tenho um filho de 5 anos, eu não me ofendi com a pregação dela. Eu não me ofendi.
Então, se essa pregação causou desconforto, causou indignação em vários desses supostos líderes, é porque tem alguma coisa errada com eles. É com eles que a coisa tá errada. Então eu não me ofendi. Eu não me ofendi. Pelo contrário, se eu bato é palma pra Helena Raquel. Você, ó, tá de parabéns, Helena Raquel. Parabéns pela tua postura, parabéns pela tua dignidade. E se eu tivesse nesses Gideões, eu me levantaria e bateria palma em pé para a pregação dessa abençoada. Todo homem de bem, um homem de posição, um homem decente, digno, que está tratando bem a sua esposa, tratando bem os seus filhos, tratando bem as pessoas na igreja, sendo um homem exemplar, sendo um homem honesto, digno, um homem que trata criança com respeito, mulher com respeito, idoso com respeito, idosa com respeito, homens com respeito, esse homem não se ofendeu com essa pregação. Para ele, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Ele dá positivo, ó, positivo. Por quê? Porque quem não deve não teme, meu amigo. Quem não deve não teme. Todos esses supostos líderes, esses lobos em pele de cordeiro, que se ofenderam com a pregação da Helena Raquel, que se irritaram contra ela, que borraram de cocô as calças, todos eles têm culpa no cartório. Todos eles têm culpa no cartório. Todos eles. Todos eles que pegam o texto de 1 Crônicas 16, 22 e o Salmo 105, versículo 5, para dizer, tá vendo? Não toqueis nos ungidos e não maltrateis os profetas. Eles são tão ignorantes e tão safados, tão sem vergonhas, que eles não entenderam a real linguagem desses textos. Isso não tem nada a ver com pastorado, não tem nada a ver com ser um pastor de uma igreja, ser um dirigente de uma igreja, não tem nada a ver. Vai ver o contexto bíblico. Pega o contexto bíblico de 1 Crônicas 16, 22 e de Salmo 105, versículo 5. Pega lá o contexto. Aquilo ali era para a nação de Israel. Era para que as outras nações tivessem um alerta de Deus sobre as outras nações inimigas do povo de Israel. Olha só o que o texto está dizendo. Não tem nada a ver com o singular de um pastor, de um líder. Não tem nada a ver. Então fica aqui a minha indignação, a minha revolta. Sabe? De ver esses falsos pastores, esses bodes, lobos malditos em pele de cordeiro, utilizando textos como esses para cometer todo tipo de constrangimento e abuso dentro da igreja. É isso que eles fazem. Pegam textos como esse para criar medo, pavor, vergonha nas ovelhas e dizer, tá vendo? Se você se levantar contra mim, olha só o que a Bíblia vai fazer com você. Olha o que o Todo-Poderoso vai fazer. Pai, mãe, ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim, ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça no território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor ou é abusador. Saia daí agora. Bando de sem vergonhas, bando de malditos cretinos. Vocês são podres, podres, é isso que vocês são. Porque quando Davi pecou, o Natan, o profeta, foi repreender Davi. Ele não passou a mão na cabeça de Davi, não. Ele não chegou e falou, não, você é ungido de Deus. E o próprio Davi tinha sido ungido mesmo. Mas quando Davi pecou, e pecou gravemente contra Deus, pecou gravemente, diante de todo o povo de Israel, pecou, Natan chegou para ele e falou, olha só, a espada nunca sairá da tua casa. Primeiro Natan conta uma história, né? Sobre o homem rico e o homem pobre. Depois você veja essa história, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Davi comete o adultério e o homicídio. É um dos pecados, porque ele cometeu a cobiça também, né? Então, você vê essa história. Depois Natan, o profeta, vem repreendê-lo. Não vem passar a mão na cabeça do ungido, o escolhido, o homem segundo o coração de Deus. É, realmente, foi o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus fez o que fez. Agora, que dirá esses malditos supostos pastores? Que dirá essa gente, esses abutres, essa carne podre e fétida aí? Quem lembra daquele caso em fevereiro de 2025, daquela menina que saiu da igreja, a Nathani, saiu da igreja e os caras foram lá, sequestraram ela e que eles eram estuprá-la. E aí apedrejaram a menina, mataram a menina a pedradas. Foi um dos casos mais terríveis. A menina saiu da igreja, foi de manhã. E ali um que se intitulava pastor, esse mesmo. Esse que se intitulava pastor estava cometendo crime, estava lá fazendo a bagaceira com a menina.
Aí, é ungido? É ungido um desgraçado desse? Isso é conversa fiada. Esse negócio de não toqueis nos meus ungidos, não matei meu profeta. Tiraram uma palavra bíblica de um contexto para colocar em outro. Um contexto totalmente diferente, que não tem nada a ver com esse contexto que eles colocam essa palavra bíblica agora. Não tem nada a ver. Ali não está se referindo a nenhum líder espiritual. Não está se referindo a nenhum líder espiritual em observação na igreja. Não tem nada a ver. Pare de fazer tudo e falar tudo que pastor manda. Porque eles são falhos. Eles são seres imperfeitos. Eles são seres como nós, eu e você. Eles não são perfeitos. Eles cometem erros, cometem falhas, são imperfeitos. Então pare de endeusar pastor. Pare de tratar pastor como se fosse um Deus, como se fosse um intocável. Questione, pergunte, esclareça, pense, medite. E não engula tudo que pastor diz para você. Leonardo, mas você está contra os pastores agora? Meu Deus, eu tenho um pastor na minha igreja que ele é maravilhoso, carismático, abençoado, dá bom exemplo. Ele é um pastor assim, ó, decente, digno e maravilhoso. Não, eu não estou contra os pastores de bem, não. Os verdadeiros pastores, eu admiro. Eu estou congregando numa igreja em que o pastor é um pastor de bem, um pastor de exemplo. Eu tenho um pastor sobre a minha vida espiritualmente falando, sabe? E é um homem de Deus, um homem sério, um homem digno, um homem de exemplo, um homem correto, um homem decente. Eu estou vivendo isso, eu estou congregando numa igreja em que tem um pastor sério sim. Um homem é casado, trata bem a esposa, trata bem os filhos, trata bem os netos. Uma bênção, meu pastor. Porque, sinceramente, não me cabe a ideia, como eu já disse, de um homem realmente certo, correto, um homem que trata bem a esposa e os filhos, e um homem que trata bem com amor e com consideração e respeito todo o seu próximo, todas as pessoas próximas dele, criança, idoso, seja quem for, se ofender com uma pregação dessa. Não me cabe na minha cabeça aqui, ó. Entendeu? Até, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom e até os próximos vídeos.